Então a gente vai resolver esse problema da lista 6.1, que é a primeira lista da parte que fala de função identidade e função afim. Os primeiros problemas pedem para a gente construir o gráfico das funções. Para a gente construir, a gente precisa entender essas funções, né? Então, a gente sabe que essas funções aqui, elas, se não tiver explicitamente dizendo qual é o domínio delas, automaticamente a gente vai entender que ela é todo valor, o domínio vai ser todo número x que faça com que o y seja um número real também. Tá? Então a gente já viu essa restrição e a gente vê, tem alguma restrição para que o y não seja real nesse primeiro problema aqui, ó, que diz y igual a 2? Não tem, porque não importa o valor de x, o y é sempre 2. Isso aqui é uma função constante, então ela é válida para todo o valor de x. Qualquer valor de x que a gente dá, a saída é sempre 2. Isso então é uma função constante. Então a gente pega aqui a letra A, né, o y igual a 2 é uma função constante. Ok? Sendo ele uma função constante, o que significa? Não importa o valor de x que a gente dá, a saída é sempre 2. Então o gráfico dela vai ser aqui, ó, uma linha reta paralela ao eixo x, passando por 2 aqui. Então esse daqui é o y igual a 2, ó. Certo? Qual é o gráfico? Uma linha... aqui ele não ficou bem reto, mas é para ser uma reta. Aqui, ó. Beleza? Então, sempre que a gente tiver uma função constante, ela é uma linha horizontal passando pelo ponto em que o y é igual. Então, para qualquer valor de x que a gente dá, a saída é y. Pensando nessa ideia de entrada e saída, né? Agora, se a gente vai para a letra B ela já nos diz o y igual a 2x. Isso daqui ela é uma função linear. Então, sendo uma função linear, a gente sabe que ela passa pelo zero, né? E ela tem uma inclinação que depende desse coeficiente angular aqui, né? No caso, para a gente conseguir construir o gráfico de uma função linear, a gente precisa determinar um valor para essa função, porque a gente já demonstrou em aula que o gráfico dessa função é uma linha reta, que passa pelo ponto 0, 0. Para a gente desenhar uma linha reta, a gente precisa de 2 pontos. Um ponto a gente já tem, que é o 0, 0. Né? Então a gente vai fazer aqui, ó, se o x e o y igual a 2x. A gente vai fazer uma tabelinha. O 0 sai 0. Então ele está aqui no 0, 0. Agora a gente precisa de mais um valor, né, nessa tabela para dar um ponto pelo qual a função passa. Então a gente pode pegar o x, qualquer valor de x. O mais natural, mais simples é o x igual a 1, né? Então a gente vai pegar o y vai ser igual a 2. Porque a gente tem 1 vezes 2 dá 2. Ok, então a gente sabe que a função, o gráfico passa pelo 0, 0. E ele passa pelo 1, 2. Então é 1 em x e 2 em y. Então aqui, ó, tem o ponto 1, 2. E aqui tem o ponto 0, 0. Então o gráfico dessa função y igual a 2x é uma reta que passa por esses 2 pontos aqui, ó. Vamos ver se eu consigo desenhar uma reta. Mais ou menos. Ok? Então, sempre quando a gente tem uma função linear assim, que é um número vezes x, né? A gente faz isso. Ele passa pelo 0, 0 e a gente define um outro ponto pelo qual
essa curva passa. No caso é uma reta, né? Depois a letra... Então esse daqui é o y igual a 2x. Tá? Na letra C, a gente tem o y igual a menos x sobre 2. Notem que isso daqui também é igual, é a mesma, também é uma função linear. E a gente vai também fazer uma tabelinha. X e y igual a menos x sobre 2. Quando a gente põe o x igual a zero, o y também vai ser zero, porque menos 0 dividido por 2 dá 0. E aí a gente vai pôr o x igual a 1. X igual a 1, a gente vai ter menos 1 meio. Então a gente tem esses dois pontos. Tem o 0, 0, e a gente tem o 1 e menos 1 meio. Então aqui no 1, ele vai passar aqui pelo menos 1 meio. Olha, se aqui é 0 e aqui é 1, então aqui é menos 1, aqui é menos 1 meio. Então nesse ponto aqui, ele é o 1 e menos 1 meio. Então ele passa, é uma reta que passa por esse ponto e esse ponto aqui, ó. Tá? Então eu vou tentar fazer essa reta aqui. Ok? E essa é o y igual a menos x sobre 2. Então quando a gente tem um número positivo aqui multiplicando x, é uma reta de inclinação positiva, uma função crescente. Quando a gente tem um número negativo aqui, a gente pode ver esse y aqui como sendo menos 1 meio vezes x. Né? Então, dividir por 2 é o equivalente a multiplicar por 1 meio. Então a gente tem um número negativo multiplicando x, então a reta fica com inclinação negativa. E no caso de uma função linear, se o coeficiente angular aqui é positivo, então ele vai no terceiro e no primeiro quadrante. E se ele é negativo, ele vem no segundo e no quarto quadrante. Assim, ok? Então aqui a gente já tem a função constante, duas funções lineares e a gente precisa desenhar a função afim agora. Para desenhar a função afim, a gente também vai ter que fazer uma tabela de valores, porque ela também é uma reta, a gente demonstra isso em aula. E para desenhar uma reta a gente precisa de dois valores. Só que agora a função afim, ela não passa pelo 0, 0. Então a gente vai ter que construir essa tabela com dois valores de x, e aí a gente vai ter duas entradas e duas saídas, a gente vai ter dois pontos no plano cartesiano e passa uma reta por eles. Eu vou apagar agora o quadro. Então aqui na letra D, o y igual a 2x menos 1 é uma função afim. Né? Ou uma função do primeiro grau, né? Aí a gente vai ter essa função afim para desenhar o gráfico dela. Em aula a gente demonstra que isso é uma reta. Sendo uma reta a gente só precisa de dois pontos. Então eu vou pôr... Vamos fazer a tabela. A gente pode pegar dois valores quaisquer de x, mas os dois mais óbvios e mais simples é sempre o 0 e o 1, né? Então a gente pega o 0 é o eixo y. Quando a gente coloca o x igual a 0, a gente vai ver em qual ponto do eixo y essa função vai passar. Né? Qual é a interseção entre essa função e o eixo y. Então quando x é igual a 0 aqui, ó, sobra menos 1. Então a gente tem 2 vezes 0 menos 1. Então ela passa pelo ponto 0 e menos 1. Então aqui é o menos 1, né? Se aqui é o 0, aqui é o menos 1. Ela passa ali, ó. Esse aqui é o ponto 0 e menos 1. Ok? Nesse ponto aqui. Qual é o outro ponto? Bom, vamos ver. X igual a 1. Ele vai nos dar um y igual a 2 vezes 1
menos 1. Isso aqui dá 1. Então, é 1 e 1. No 1 e 1, é nesse ponto aqui, ó. Eu vou fazer com a caneta preta para não misturar muito, porque está tudo muito vermelho. Então a gente vê aqui, ó, tem esse ponto e este ponto aqui, ó. E a gente vai traçar uma reta entre esses dois. Eita, ficou meio torta a minha reta. Aqui é interessante que a gente olha para essa reta e a gente vê que ela vai paralela a essa 2x. Só que ela é deslocada 1 para baixo, ó. Aqui ele está deslocado 1 para baixo. Aqui ele está deslocado 1 para baixo. Ó, aqui tem sempre um 1. Aqui ele está deslocado 1 para baixo. Pega a mesma reta e desloca 1 para baixo. Então, o que esse coeficiente linear aqui faz é pegar a curva e jogar ou para cima ou para baixo. Então, o menos 1 joga 1 para baixo. Se fosse mais 1, jogaria 1 para cima. Mas o coeficiente angular, ele mantém a inclinação, ó. Então, eles mantêm a mesma inclinação aqui. De qualquer forma, a gente sempre vai desenhar funções, fazer o gráfico de função linear ou função afim, definindo dois pontos pelos quais a função passa e traçando uma reta, ok? Bom, agora esse outro problema pede para a gente resolver analítica e graficamente, e aí ele nos dá vários sistemas de equações. A gente vai resolver só a letra A, que dá esse sistema aqui, ó. Tem o x mais y igual a 5 e o x menos y igual a 1. Cada uma das equações põe uma restrição, né, uma relação entre a variável x e o y, né? Para cada valor de x tem um único valor de y que satisfaz essa igualdade, ok? Por exemplo, se o x é igual a 1, o y tem que ser igual a 4, porque 1 mais 4 dá 5. Só que, se eu coloco o x igual a 1 aqui e y igual a 4, o x igual a 1, 1 menos 4 vai dar menos 3, então não dá 1. Vocês veem que não é qualquer valor de x e y que satisfaz as duas simultaneamente. Mas existem infinitos valores que satisfazem a primeira e existem infinitas combinações, né? Na verdade, uma reta inteira de valores que satisfaz a primeira equação, e também existem infinitos valores que satisfazem a segunda equação. Só que existe somente uma combinação de x e y que satisfaz os dois simultaneamente. Isso que a gente chama de um sistema de equações. Existem várias formas de resolver um sistema de equações. A gente vai resolver várias formas analíticas e uma forma gráfica. Então a gente vai resolver analiticamente esse sistema, e a gente pode... O primeiro método mais tradicional é pegar o seguinte. A gente sabe que x mais y é igual a 5, certo? Então se o x mais y é igual a 5, a gente tem que olhar o seguinte, ó. Este lado esquerdo da equação é igual ao lado direito da equação. Então a gente tem que manter a igualdade. Como que a gente mantém a igualdade? Eu posso, por exemplo, fazer o seguinte, ó. Isso aqui é totalmente equivalente, tá? Ó. É totalmente equivalente. Aí a gente fazer, ó, x mais y. E aí aqui eu vou fazer menos x e eu vou fazer igual a 5. Só que se eu tirei x do lado esquerdo, eu tenho que tirar x do lado direito. Faz sentido isso, né? Se isso é igual a isso menos x é igual a esse lado. O lado esquerdo menos x é igual ao lado direito menos x. Tá? Então mantenha a igualdade. Lembrem que isso é uma proposição. São proposições equivalentes e a gente mantém a igualdade. Agora, se eu tenho x menos x, né? Isso daqui também é equivalente. Tá? Também é equivalente a gente fazer o y
igual a 5 a menos x mais 5. Então o que a gente fez? A gente transformou a igualdade em uma função afim, né? Isso daqui a gente vê que o y é uma função afim. Por que a gente faz isso? Porque a gente sabe, a gente já conhece a função afim, sabe das propriedades dela. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com a outra equação, né? Então a gente vai pegar, ó, x menos y igual a 1, só que aqui a gente vai fazer mais operações. Eu primeiro vou fazer, ó, x menos y menos x igual a 1 menos x. Então, se eu tirei x de um lado, eu tiro x do outro, para manter a igualdade. Tá? Esse raciocínio é muito importante, muita gente se atrapalha nisso aqui, apesar de ser extremamente simples. Tá? Só que aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, esse x menos esse x, aqui a gente vai ter o quê? Ó? Aqui a gente vai ter o menos y igual a 1 menos x. Na verdade, até eu vou escrever menos x mais 1. Ok? Só que olha só. Se eu tenho um sinal negativo aqui, a gente quer o y isolado, né? A gente pode pegar esse cara aqui, ó, e fazer mais uma relação de equivalência e multiplicar por menos 1. Ó. Se eu multiplico por menos 1 o menos y, e eu multiplico o menos 1, só que eu sei que menos y é igual a menos x mais 1. Então eu vou pôr aqui, ó, menos x mais 1. Então multiplica por menos 1 ambos os lados. Eu mantenho a igualdade, né? Então se eu tenho um valor aqui, que é o menos y, eu multiplico por menos 1, isso aqui vai ter que, eu tenho que multiplicar por menos 1 o que é igual ao menos y. O menos y é igual a isso, então, ó, eu coloco aqui. Tem que manter a igualdade. E aí depois a gente tem aqui, ó, menos 1 vezes menos y, isso daqui mais y. Certo? Menos 1 vezes menos x, isso aqui dá x. Menos 1 vezes menos 1 dá menos 1. Então agora a gente tem outra função afim. Ok? Por que eu modifiquei as funções para encontrar funções afim, né, com igualdades equivalentes? O y que satisfaz esta relação é o y que satisfaz esta relação, certo? O y que satisfaz essa segunda equação aqui é o mesmo y que satisfaz essa segunda equação aqui. Ok? Então isso daqui a gente tem relações equivalentes. Beleza. Essas funções afim aqui, a gente consegue desenhar o gráfico delas. Ok? Então, para a gente fica simples de a gente resolver esse sistema graficamente. Mas, enfim, eu comecei, na verdade, isolando essas variáveis aqui. Só que agora a gente vai ter que ver o seguinte. Qual é o valor de x que satisfaz as duas equações ao mesmo tempo? Então a gente pode pegar esta equação aqui, ó, y igual a menos x mais 5, e fazer igual a ela ao x menos 1. Então, menos x mais 5 igual ao x menos 1. Quando as duas forem iguais, a gente tem a solução do nosso sistema de equações, ok? Então, olha só, eu vou escrever aqui que isso daqui, ó, é equivalente a y igual a menos x mais 5, e essa daqui é o equivalente ao y igual a x menos 1. Ok? Eu posso apagar isso daqui. Então aqui o próximo passo é a gente perceber que se y é isso daqui, mas o y também é isso daqui, então y é igual a y, certo? Como y é igual a y, né?
Então, se o y é menos x mais 5 e ele também é igual a x menos 1, a gente tem uma igualdade. Ok? Então aqui, ó, a gente vai fazendo aquelas operações equivalentes e a gente faz o seguinte, ó, eu posso pegar esse x aqui, ó, e passar para o outro lado, mudando o sinal. É o equivalente a gente tirar x de cada lado. Então aqui ficaria menos x mais 5. Né? Aqui a gente pode fazer o seguinte, ó, eu vou fazer menos x e vou colocar menos 5. Então o x menos 1, eu vou colocar menos x menos 5. Então essa parte aqui, ó, tem que ser colocada nos dois lados. Aí a gente vai ter menos 2x mais 0, né? Então esses caras aqui, ó, isso aqui vai dar 0. E aqui, ó, x menos x vai dar 0 e sobra menos 6. Agora a gente pode dividir tudo por menos 2. Se eu divido por menos 2, eu divido por menos 2 aqui no outro lado também. E a gente fica com x igual a 3. Né? Então aqui tem x, porque menos 2 dividido por menos 2 dá 1. E menos 6 dividido por menos 2 dá 2. Então o x que satisfaz esse sistema é o x igual a 3. E agora como é que a gente sabe qual é o y? Bom, esse x igual a 3, ele pode vir aqui, ó, em y igual a menos 3 mais 5, que dá 2. Mas se a gente testar no outro, fica 3 menos 1, que também é 2. Então a gente vê que o y é igual a 2. X igual a 3 e y igual a 2 é a solução para os dois sistemas. Então a gente pega, ó, 3 mais 2 dá 5. 3 menos 2 dá 1. Tá? Então a solução é x igual a 3 e y igual a 2. Ou simplesmente 3 e 2. Né? Que a gente pode responder isso como um par ordenado aqui. Lembre que todo par ordenado tem um equivalente gráfico. Então a gente pode resolver esse sistema graficamente e a gente vai ver se a gente obtém esse 3, 2 agora. Então a gente já sabe que o conjunto solução é o ponto 3, 2, né? É o par ordenado 3, x igual a 3 e y igual a 2. Mas vamos utilizar outro método, que foi sugerido pelo João, que é o método da adição, né? Como é que é o método da adição? A gente vai pegar x mais y, isso aqui é igual a 5, certo? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, x mais y, e a gente vai somar com... Então, vamos fazer o contrário. X mais y igual a 5 e x menos y igual a 1. Se a gente fizer, ó, 5 mais 1, então 5 é x mais y. E 1 é x menos y. Então aqui a gente tem 5 e aqui a gente tem 1. Então a gente tem o método da adição, ele nos dá isso daqui. A gente soma o lado direito com o lado direito e soma o lado esquerdo com o lado esquerdo. Certo? Só que aqui a gente percebe alguma coisa, ó. Por exemplo, fazendo essa soma, a gente tem y menos y aqui, ó. E aqui a gente tem 6 igual a 2x. Né? Dividindo tudo por 2, a gente tem o x igual a 3. Né? Então já fica mais direto. Beleza? Tendo x igual a 3, a gente pode colocar aqui, ó, ou aqui, ou aqui. Né? Então, a gente, sendo x igual a 3, a gente tem
3 mais y igual a 5. Então, qual o número que a gente tem que somar com 3 para dar 5? Y igual a 2. A gente também pode pegar aqui, ó, 3 menos y igual a 1. Qual o número que a gente tem que tirar do 3 para dar 1? O 2. Então vejam que a gente chega no mesmo sistema de solução. Então a solução é o par ordenado 3 e 2. Porque é o par ordenado que satisfaz as duas equações ao mesmo tempo. Ok? Agora a gente vai ver graficamente. Bom, então para resolver graficamente, a gente vai lembrar das funções afim, né? Esse aqui é o equivalente ao y igual a menos x mais 5. E o outro é o equivalente ao y igual a x menos 1. Ok? Para a gente desenhar essas funções, a gente vai ver o seguinte, ó. A gente vai pegar o primeiro y, a gente vai ter o x e menos x, dois pares ordenados serão dados por x e y igual a menos x mais 5. Então aqui a gente coloca o 0 e aqui o 1, mas pode ser quaisquer dois valores. Aqui a gente tem 5 e o 1 aqui a gente vai ter 4. Então a gente tem dois pontos, o 0 e 5 e o 1 e 4. 0 e 5, aqui na verdade minha escala ficou ruim, né? Eu vou fazer assim, ó. Vou pôr aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui está o 5. Então a gente tem o 0 e 5. 0 e 5 é esse ponto aqui, ó. Então a gente sabe que essa curva aqui é uma reta que passa pelo 0 e 5 ali. E 1 e 4, a gente vai pegar aqui, ó. Aqui é o 4 e aqui é o 1. Então a gente tem essa reta que passa por esses dois pontos aqui, ó. Ok? Depois a gente vai conferir e ver se deu certinho aqui, mas vamos lá. Esse aqui então é o ponto 1 e 4. Depois a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora para o x menos 1. Né? Meu quadro é pequeno, daí a gente acaba fazendo essas gambiarras aqui, mas não é legal. Então eu tenho 0 e 1. O 0 aqui vai dar menos 1 e o 1 vai dar 0. Então a gente tem 0 e menos 1, 0 e menos 1. Tá, então se aqui é o 1, aqui é o menos 1. Ele passa aqui, ó, nesse ponto. E o 1 e 0. Então 1 e 0 ele passa aqui, ó. E aí a gente traça a reta. A gente percebe que tem um único ponto onde eles se cruzam, né? Tem um único ponto onde eles se cruzam. No caso, olha só, esse daqui é o y igual a menos x mais 5. E esse daqui é o y igual a x menos 1. Então a gente vai pegando aqui, ó. Nesse gráfico aqui, a cada 1 que aumenta em x, aumenta 1 em y. Então ó, a gente está no 0, né? E menos 1. Então aumentou 1 em x, ele aumenta 1 em y. Aumentou 1 em x, ele aumenta 1 em y. Né? Então aqui a gente tem
o 2 e o 1. O 3 e o 2. Então, aumentou 1 em x, aumentou 1 em y. A gente já sabe que a solução desse sistema está no 3, 2. A gente vê que é exatamente o ponto onde as duas retas se interceptam. Aqui. Ok? Então, este ponto aqui, ó, o 3, 2, ele está tanto numa reta quanto na outra. Então a gente pega aqui, ó, essa outra curva aqui, ó, o menos x mais 5. Então ele estava lá no mais 5, andou 1, desceu 1. Então ele desce 1 a cada um que anda para a direita. Então ele andou mais 1 aqui, ó, tá no 2, ele desceu para o 3. Andou mais 1 para a direita aqui, ó, ele desceu mais 1. Então ele fica 3 e 2, né? Veio para o 3 em x, desceu para o 2 em y. E aí aqui eles se cruzam. Ok? Bom, então aqui, graficamente, a gente vê que a interseção das duas retas dá a solução do nosso sistema de duas equações.